pessoas dizem presente numa altura de dificuldade, porque querer mudar a página, como nós afirmamos, é sempre um momento de dificuldade. Um momento que defende outra visão para o concelho e que há poderes instalados que não o permitem e que regularmente tentam conquistar outro tipo de visão e de forma não correta utilizam muitas das vezes o erário público para querer instalar uma outra visão que é incorreta da sociedade e que continua a prejudicar diariamente o desenvolvimento das nossas terras. Sinceramente, depois de fazer esta introdução, eu sou uma pessoa que normalmente gosto de falar de improviso. Hoje quis agarrar-me ao papel e escrever algumas linhas, e tenho aqui algumas linhas que quero partilhar com todos, mas sinceramente continuo com o sentimento de que gosto mais de falar de coração, de alma, de justiça e da forma como sinto o concelho, como sinto a minha terra, como sinto as minhas gentes e como acho que posso contribuir verdadeiramente para uma mudança estrutural do desenvolvimento das nossas terras. Não me candidato contra ninguém. Candidato-me a favor do Concelho de Mira. Só algo preparei, mas não me preparei com nenhuma tática política. Preparei-me ao longo da minha vida de forma normal, simples, enquanto criança, que acompanhava a história da nossa terra, mas que acompanhava também a história do nosso país. Tive o privilégio de nascer numa família em que há uma diversidade total em tudo, desde os clubes de futebol às cores políticas. Conseguimos ter debate, conseguimos ter diversidade, respeitamos-nos, temos tolerância, mas defendemos os princípios da liberdade, da fraternidade, da igualdade, princípios de Abril. Para o meu mandatário, quando olho para o meu mandatário, o mestre Alcino, não poderia ter outra pessoa como meu mandatário. Tenho a honra, o gosto, o privilégio imenso de ter muitos amigos, grandes senhores da nossa sociedade, pessoas com currículos enormes, pessoas doutoradas, pessoas em investigação da ciência que me dão o apoio, mas não tenho nenhum que me conheça tão bem e que seja um homem tão puro, tão sincero e que goste tanto do nosso concelho como o mestre Alcino. O que me faz emocionar é alguém que me faz chorar, é alguém que me faz ser uma pessoa normal. E sermos pessoas normais é o melhor que existe. Mas somos pessoas normais preparadas. Somos pessoas normais que sabemos o que queremos. Somos pessoas normais que temos conhecimento técnico de todas as pastas que o município de Mira precisa de ter em termos de mudança. É intolerável que neste momento, no século XXI, no pleno ano 2025, se continue a adiar coisas estruturais para o nosso concelho, como uma qualidade de água. Água boa para todas as pessoas. Será que é uma coisa assim tão difícil de atingirmos? Não temos saneamento em grandes partes, mas não pensem que eu estou a fazer uma crítica direta, individual a alguém. Não, é uma coisa estrutural do nosso concelho que não pode continuar e que não podemos admitir. O problema é que o tempo passa, meus caros. O atual poder está à frente da Câmara Municipal há 12 anos seguidos, mas estiveram no poder durante 33 anos em Mira. Durante 33 anos. Existiram 7 presidentes de Câmara no Portugal Democrático em Mira até ao dia de hoje. 7. 6 foram eleitos pelo Partido Social Democrata. Um único foi eleito pelo Partido Socialista. Isto não é um combate de pessoas, nem é um combate sequer de partidos. É um combate de forma de estar. É um combate de coração e é um combate de verdade. E um privilégio imenso de ter nas minhas equipas, na equipa que eu lidero, na equipa que eu encabeço, pessoas de todos os quadrantes políticos. Pessoas de todos os partidos políticos. Tenho pessoas que são filiadas no PSD e que estão na minha equipa. E eu tenho muito orgulho nisso, mas isso só me traz mais responsabilidade. Só me traz aquela voz que eu nunca poderei esquecer, que é dizerem-me o que é que eu, afinal de contas, estou aqui a fazer. Será que é pelo meu conforto individual? Será que é pelo meu egoísmo? Será que é pelo meu umbigo? Ou é a favor da minha terra? Só pode fazer sentido se for a favor da minha terra. Porque senão era mais cómodo para mim estar na minha casa, estar com a minha família, estar com quem eu amo, e afastar-me muitas das vezes da exposição pública, da exposição que muitas das vezes me critica sem me conhecerem, sem saberem o meu timbre de voz, sem saberem o que eu sinto, sem saberem o que eu sou, e criticarem-me de forma cobarde porque não têm coragem de o fazer frente a frente. Continuo a pedir debate regularmente.
debate, mas não é uma crítica fácil. É dizermos, afinal de contas, a que é que vimos? É que estamos a meia dúzia de eleições, a dias de eleições, e sabem, afinal de contas, qual é o projeto de quem nos governa? É dizer que o Conselho de Mira não pode parar, mas não pode parar em quê? Em continuarmos a ter, no dia de hoje, a sermos das câmaras mais endividadas em termos de percentagem, em termos estrutural nacional. No último anuário financeiro que saiu, a Câmara de Mira era das piores câmaras em termos de prazos médios de pagamento. Isto é grave em termos de estrutura. Mas, para além de mais, também tinha sido uma das câmaras que, nesse período de tempo, mais se tinha endividado. Era a única que estava nestes dois endividamos, começamos a pagar melhor. No nosso caso, não. Endividámos-nos e continuámos a pagar mal. Isto diz muito do que tem sido a nossa estrutura. Isto diz muito do que tem sido a nossa governação. Mira, atualmente, contrai empréstimos regularmente, pequenos empréstimos, de pequena escala. Mas o que é certo é que demonstra a fragilidade com que nós estamos. E depois todos nós perguntamos, afinal de contas, porquê é que não há obras nas nossas terras? Afinal de contas, porquê é que a Lagoa está ao abandono? Afinal de contas, porquê é que o Casal de São Tomé, Carrameu, a Corujeira, a Ermida, as Cavadas, o Ramalheiro, a Lentesqueira, porquê é que todas as nossas terras da Zona Sul podemos continuar a olhar, podemos continuar a falar? Vejo amigos meus aqui dos Leitões ou do Arneiro, de outras terras que aqui estão e que estão esquecidas. Mas estão esquecidas, não estão esquecidas no tempo de festas, porque todos nós lá vamos, mas eu sempre lá fui. Eu sempre fui às festas, nas minhas aldeias, eu sou pessoa do povo, sempre fui. E amanhã, se não estiver metido na política, continuarei a ser. Medinhas nas costas às pessoas e sermos simpáticos. O problema está em sabermos fazer a diferença, sabermos mudar a página, e quando escrevemos mudar a página ou ter coragem e competência para fazer o que nunca foi feito, isto não são músicas. Isto não são músicas. Isto não são palavras vagas. Isto são sentimentos. Isto foi algo que a minha equipa, que eu, debruçámos-nos profundamente e que tem de fazer sentido do que é que nós defendemos, afinal de contas. E o que nós defendemos é mudar a página, não é entrar numa ruptura com as coisas boas que Mira tem, e tem tantas. Mas perdoem-me, meus caros, é momento também de ser frontal e de dizer que há aqui qualquer coisa que não corre bem. Há qualquer coisa que não corre bem, e eu vou terminar de uma única parte em termos de críticas, porque eu quero projetos, quero futuro e quero-vos apresentar ideias, porque acredito convictamente que são essas mesmo que vão fazer a diferença. Mas não podemos olhar e esquecer o que ainda aconteceu recentemente no Conselho de Mira. Está-se a fazer uma rotunda, colocou-se uma parede na rotunda. Esteticamente, eu não discuto. Em mim, pessoalmente, o meu coração, em termos de localização, claramente que não colocava naquele sítio, porque eu gosto de horizonte, eu gosto de ver as coisas com espaço, e ali claramente é um corte de espaço, e isso demonstra mesmo a parte antagónica que nós temos. Alguém tem uma visão curta e reduzida, outros querem uma visão alargada. No entanto, o pior mesmo está na estrutura. O Conselho de Mira, há pouco mais de um ano, teve de contrair um empréstimo de 500 mil euros. 500 mil euros. Não é nada para uma Câmara Municipal. Se fosse para investimento. A gravidade é que é o primeiro e único empréstimo contraído no Conselho de Mira que é para tesouraria corrente. Despesas correntes. É para ordenados, é para materiais, é para papel higiênico, é para canetas. É porque não havia dinheiro. E esta é que é a realidade, e podem vir com o que quiserem. Podem dizer que o aplicaram numa obra X ou Y, mas o que está lá escrito é que é tesouraria corrente. E agora é o mesmo Conselho, o mesmo Presidente, que diz que, afinal de contas, faz uma parede por 87 mil euros mais IVA, é a casa mais cara do país em metro quadrado. Esta frase não é minha, mas é de uma pessoa muito querida que me disse, e é verdade, é verdade. Esta é uma frase que estruturalmente diz tudo. Então, mas afinal de contas, 87 mil euros mais IVA, e na rotunda a seguir temos a rotunda ao abandono. Temos a erva por cortar. Nós queremos fazer o que não foi feito por algum motivo em concreto, para além de identificar os problemas. Temos o diagnóstico feito do Conselho, sabemos
terra a terra às dificuldades e o que queremos fazer. Sabemos concretamente que é necessário para isso termos uma visão assente em alguns pilares fundamentais. Pilares de rigor, pilares de organização, planeamento e estruturação. Se não existir isto, não há mais nada. É impossível que na Câmara Municipal de Mira, no município de Mira, se gaste este ano vai-se gastar cerca de 8,5 milhões de euros em recursos humanos, 8,5 milhões de euros em recursos humanos, num concelho que tem 12.500 pessoas, mais coisa, menos coisa. E que depois, afinal de contas, precisamos de funcionários e não os temos. Mas há tantos que existem na Câmara Municipal, mas para as coisas estruturais não calçadas, meus caros. As calçadas de Mira são de esquerda ou são de direita? As calçadas são do partido A ou são do partido B ou são de Mira? As calçadas estão cá. Nós só temos um calceteiro nos quadros da Câmara Municipal. E com o que é que se está a fazer para conseguirmos ter estrutura na Câmara Municipal? Nada. Só temos um eletricista. A parte operacional do município está completamente descapitalizada. Não temos pessoas. Mas não temos pessoas não é que elas não existam. É que não lhes dão oportunidade. As que existem são desvalorizadas. Não há capacidade humana nem técnica de os meter motivados, dar-lhes as ferramentas necessárias, dar-lhes o acompanhamento que precisam para fazermos a diferença e cuidarmos dos nossos territórios. Muito orgulho da equipa que me acompanha. São pessoas da nossa gente da nossa gente. Mas o que é certo é que são pessoas de trabalho. As 4 freguesias vão ter 4 presidentes de junta se fossem eleitos, que era o que eu queria, era o maior desejo que eu teria. Não sei se conseguimos ou não, mas há uma coisa que nós sabemos. Só é vencido quem desiste de lutar. E, na verdade, nós nunca desistimos de lutar. Nunca. É imenso de ver o Joca, o nosso Jorge Monteiro, o nosso Joca, o nosso amigo, ser o próximo presidente de junta de freguesia de Mira e fazer o que nunca foi feito em Mira. Sinceramente, que é cuidar dos nossos territórios, que é trabalhar nos nossos territórios, que é conseguir, como ele me defende, colocar os funcionários da junta de freguesia de Mira dividido pelo território. O território da freguesia de Mira é grande e está abandonado na maior parte dos casos. E porquê? Porque não há planeamento, não há estrutura e não há trabalho que se veja nas nossas terras as coisas mais básicas, desde cortar a erva ou colocar as calçadas no sítio. É o problema da nossa porta. Temos de ter uma visão maior, temos de ter capacidade de atrair indústria, emprego, riqueza para as nossas terras. Mas não nos podemos esquecer do pequeno problema do cidadão. E o Joca, o que me diz, é uma coisa tão simples quanto isto. Eu queria ter uma equipa de trabalhadores que tomasse conta da ermida, da corujeira e das cavadas. Eu queria ter uma equipa de trabalhadores que tomasse conta da lentesqueira, do ramalheiro, do comial. Eu queria que tivesse uma equipa que tomasse conta do arneiro e dos leitões. Eu queria uma equipa que tomasse conta de Porto Mar e do Cabeço, da Baleirinha e da Presa, de Mira e da Lagoa. E isto é fundamental, meus caros. É fundamental olharmos para cada um de nós, para cada terra, para cada pessoa, respeitá-la e criar as condições necessárias que o território necessita para mudar a página para uma coisa melhor, que é termos cuidado, limpeza, dignidade, contas certas, rigor na gestão. Isto é fundamental. Confio totalmente no Pedro. Vai ser muito melhor presidente de junta do que eu fui. Tenho a certeza absoluta. Tenho a certeza absoluta. Capacidade, pela tua capacidade. Mas também porque vais ter o que nós nunca tivemos. Alguém com sensibilidade para apoiar verdadeiramente as freguesias. Eu irei dar ferramentas a todas as freguesias e a todas as terras, porque tenho a capacidade de dar condições de trabalho a quem o merece. E isso não é por cor partidária. Irei dá-lo a qualquer junta de freguesia do concelho. Seja ela liderada por qualquer partido, não interessa. O que interessa é que o povo, no dia 12, vai votar, vai decidir e vai dizer quem é que quer governar. E nesse dia, eu como Presidente de Câmara, se o povo assim o permitir, irei respeitar a sua vontade. E irei tratá-los por igual, coisa que nunca fizeram comigo. Coisa que durante 12 anos, mas tenho a certeza absoluta que os últimos 2 anos, aí sim, foi uma mudança de página para muito pior. Vou falar de uma forma muito simples. Quem antecedeu o atual Presidente da Câmara teve muitas divergências comigo. Mas o que é certo é que no fim da linha,
me respeitou e eu respeitei-o a ele, sempre. E atualmente quem está à frente do Conselho de Mira não me respeita. Mas não me respeita a mim, não é a mim pessoalmente, é não respeitar a freguesia e é não respeitar o povo. Conseguem chegar à freguesia da Praia de Mira e nem sequer dar voz ao Presidente da Junta de Freguesia. Aconteceu ainda ontem, acontece regularmente nas iniciativas em que a Junta de Freguesia trabalha, limpa, organiza, gasta dinheiro e o Presidente da Junta de Freguesia está na última fila, escondido, que é porque têm medo de me ouvir falar. Eu não tenho medo que qualquer um venha aqui discursar a seguir a mim. Tenho que se possa usar da palavra. Usem da palavra. A palavra foi o que Abril nos trouxe. A permissão para nós podermos usar da palavra, dizermos o que sentimos, mas na verdade depois termos a capacidade de provar que no terreno trabalhamos e que a palavra e os atos acabam por ser a mesma coisa. Porque as minhas palavras têm tido sempre atos. Quem me conhece sabe que é verdade. Eu não sou aldrabão, desculpem lá esta expressão, mas estamos fartos deste tipo de situações. Estamos fartos de quem nos promete coisas que depois a seguir, afinal de contas, não as cumpre. Esse não sou eu. Eu sou alguém muito direto, muito simples, mas com amor imenso ao Conselho de Mira. Como tal improviso, como é óbvio, tudo o que eu escrevi não disse. Disse tudo o que não tive escrito. O que me dão é uma força que dão ao Conselho de Mira. Tenham confiança, acreditem que é possível fazer melhor. É mesmo possível fazer melhor. Não contra ninguém, volto a dizer. E isto não é uma frase por acaso, não é uma frase que muitos repetem. Já ouvi vários opositores até a dizê-la. Mas não é essa a questão. A questão está nas competências e na capacidade ou não de fazer essa diferença. As pessoas podem gostar todas muito do Conselho de Mira, mas não terem capacidade para certas coisas. Eu costumo dar sempre um pequeno exemplo com os meus amigos a brincar. Eu, quando era jovem, pequenino, gostava muito de basquete. Via os jogos todos da NBA. E depois queria jogar basquete. E sabem o que é que acontecia? Só estava a esturbar. Dediquei-me a outros desportos onde tive um bocadinho mais de sucesso e onde fui feliz e onde não tive a esturbar. Por isso é assim na vida, em tudo. Nós podemos ter jeito para algumas coisas, podemos estar preparados para algumas coisas, mas seguramente não estamos para todas. E isso é o que acontece hoje em dia em Mira e é demasiado notório. Por isso não é uma crítica a ninguém, é uma constatação, é factual. É o que estamos. Quero agradecer sinceramente a todos os elementos que me acompanham, todos os elementos que disseram presente e que tiveram a coragem de sair do seu ponto de conforto. Virem para as listas que são do Partido Socialista, mas que são as listas de Mira, porque isto é um projeto por Mira, pelo Conselho de Mira. Todos os que vieram para as listas das 4 juntas de freguesia, todos os que deram o nome para a Comissão de Honra, todos os nossos mandatários e representantes das freguesias, todos os representantes da juventude, todos aqueles que integram a lista da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal, são mais de 200 pessoas, todas que saíram do seu conforto e todas que dizem que acreditam que é possível fazer diferente. Um bem-aja a todos, muito obrigado a estas equipas, porque tenho um agradecimento maravilhoso para lhes fazer, porque sei que é possível mesmo aplicarmos este projeto que defendemos. Quero ainda citar todos os que nos visitam hoje, todos os que vieram de fora do Conselho de Mira. Uma palavra muito especial para a Olga, que não conseguiu estar aqui presente, mas que teve a sensibilidade de me escrever também umas palavras individuais, não só as que foram lidas, mas também para o meu telemóvel. É a líder das mulheres socialistas. E nas mulheres é onde eu me inspiro mais. Tenho a certeza absoluta que as mulheres são a força que sempre foram o motor da sociedade. O homem, com o trabalho braçal, com a capacidade que tem física, é sem dúvida um complemento. Mas sem as mães, sem as mulheres, sem a sensibilidade, jamais era possível fazer a nossa sociedade e torná-la melhor. Gosto de estar aqui hoje e de receber João Soares, uma figura ímpar que foi aqui descrita de forma muito resumida, porque muitas páginas, muita tinta teria para dizer sobre tudo o que representa para nós. O João Soares é um marco, representa um legado imenso que traz em si próprio, por toda a sua atuação enquanto ser humano individual e não só, porque normalmente temos sempre a tendência de associar-nos aos nossos. E nós temos muito orgulho dos nossos, como sei que o João tem muito orgulho dos seus. Mas por si só, o João afirmou-se
porque é um homem de valores, de princípios e alguém que marcou e que marca a sociedade portuguesa. Foi um grande Presidente de Câmara, tem sido um grande cidadão e continua a ser um grande democrata e um grande republicano. Para continuar a gozá-la. Só que, afinal de contas, o que é que me disse? Depois de eu lançar o desafio, primeiro hesitou, depois disse, não, tenho de dizer presente, porque afinal de contas o meu Conselho de Mira também precisa de mim, também precisa do meu conhecimento e também precisa da minha energia. Tenho a certeza absoluta, de forma convicta, que se o povo nos der esta permissão de sermos eleitos no dia 12 como os mais votados, sei que será, isto não é desmérito para ninguém, porque eu também quero que o Pedro seja o melhor Presidente junto a seguir a mim. Tenho a certeza absoluta que o Zé Rocha Diniz vai tornar-se o melhor Presidente da Assembleia Municipal que Mira já teve até agora. É tantas vezes desperdiçado, é tantas vezes até criticado e colocado de forma incorreta por alguns partidos que aparecem com uma linguagem muito simplista, que parece que resolvem os problemas todos na primeira hora, mas que criticam as liberdades fundamentais que foram conseguidas em abril. Não desperdicem o direito ao voto, primeiro que tudo. Depois, entendam que nós verdadeiramente também temos conhecimento e que temos esta forma de estar diferente, que está profundamente ligado às nossas terras, com um profundo conhecimento técnico, mas que também tem a coragem de mudar a página verdadeiramente e fazer o que nunca foi feito, não criticando ninguém, mas tendo a certeza absoluta que isso é fundamental para o nosso desenvolvimento coletivo. É preciso sustentabilidade, que é algo que neste momento ainda não existe em Mira. Há pouco, ao ouvir as palavras de João Portugal, angustia-me, sempre me angustiou chegar a Coimbra, chegar a Lisboa, e tive o privilégio, e tenho o privilégio de ter tantos amigos em Lisboa, tantos amigos no distrito de Coimbra, tanta gente que manda neste país, e afinal de contas eu bati sempre o pé e quis-lhes sempre dizer onde é que fica Mira, o que é que em Mira é preciso fazer. E hoje em dia, em funções, chego aos mesmos locais e quem nos representa entra mudo e sai calado e não representa Mira com a elevação e com o patamar que Mira merece. Nós temos de colocar a voz de Mira dentro dos centros de decisão. Temos de ir ter aos centros de decisão, temos de ser proativos e temos de ter capacidade. E o que o João Portugal diz é a maior verdade. Nós passámos anos e anos em que o nome de Mira nos centros de decisão foi esquecido e que nós queremos voltar a ser lembrado. Quando nós sorrimos para a vida também sorri para nós. Alguém me diz regularmente e eu não me esqueço, e sinceramente eu sorrio com gosto, porque tenho o coração leve de quem está leve, porque sente claramente que está no sítio certo, à hora certa, a fazer as coisas certas. Por isso, conto convosco, contem comigo, porque sabem que sempre puderam contar e sempre poderão contar. Viva Mira! Viva Mira! Viva o Conselho de Mira! Viva a nossa terra! Viva a nossa gente! E vamos mudar a página a favor de todos nós no dia 12.